Olá, queridos alunos, vamos responder agora e comentar duas questões da Prova Azul Enem 2025, primeira aplicação. Então vamos lá na questão 39, direto ao assunto, questão de nível fácil, do rádio ao podcast. Ao abordar a trajetória dos meios de comunicação, esse texto propõe uma reflexão sobre desde a disseminação do rádio no Brasil, entre as décadas de 1920 e 1930, principalmente no governo Getúlio Vargas, as pessoas passaram a dedicar uma parte de... Perdão pelo barulho da moto. De seu dia para escutar notícias, novelas, músicas e eventos esportivos em aparelhos de som. O radiojornalismo, por sua vez, teve seu pontapé inicial durante a Revolução Constitucionalista em 1932 e se desenvolveu durante a Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945. Quando a TV surgiu, esperava-se que o rádio fosse totalmente substituído, porém, ele se manteve em alta. O rádio se manteve em alta mesmo com o surgimento da televisão, pois o sinal de televisão não cobria todos os lugares, diferentemente do rádio, que pega em qualquer zona rural, em qualquer lugar, pega sinal de rádio. Com o surgimento da internet, já na era mais avançada, na nossa época agora, contemporânea, dos smartphones e de outros dispositivos móveis, o rádio foi incorporado. O rádio não morreu, ele foi incorporado. Na fase da TV ele se manteve em alta, na era da internet ele foi incorporado. Já podemos responder? Sim, já podemos responder. Ao abordar a trajetória dos meios de comunicação, esse texto propõe uma reflexão sobre: letra A, tecnologia digital e seus desdobramentos no desenvolvimento da televisão. Olha que questão fácil, gente. De mão beijada para você. Claro que não, Nós estamos falando do desenvolvimento e de toda a trajetória, e permanência do rádio. Letra B. Evolução da tecnologia digital com o predomínio do podcast sobre o rádio? Não. Olha, veja bem aqui. Essa frase final: o podcast é uma continuação, uma evolução natural do rádio. É a forma moderna do rádio, nada mais é que isso. O podcast ele é só de áudio, alguns gostam de colocar imagem, mas o perfil do podcast é áudio, Enfim. Letra C. Permanência do rádio e sua evolução por meio da tecnologia digital. Esse rádio nunca sai da moda, Ele evolui e permanece. Então, a resposta certa é a letra C de coração, C de carinho. Então, chegamos aqui à resposta correta. E letra D de dado: influência da televisão sobre programas de radiojornalismo. A televisão influenciou o rádio? O texto diz isso? Não. Letra E. Interferência da tecnologia? Não, a tecnologia não interferiu, ela foi bem recebida pelo rádio, se deu bem. Um abraço ou outro, e não foi interferência. Enfim,
Questão 39, muito fácil, letra C, de coração. Questão 40. Nesse trecho, ao explorar a descrição como recurso, descrição, olha só, um texto que faz descrição, tá? Como recurso que demarca impressões de pontos de vista. A autora aqui entrega aqui os pontos de vista dela. O narrador cria uma ambiência sugestiva. O que sugere? Vamos ver qual é a sugestão no ponto. O que esse autor, esse narrador, ele sugere com esse pequeno trecho. O nome do texto é A Luta. Desenvolvendo-se nesse meio, é natural que Celina, filha mais velha de Dona Adosinda, tivesse seus pequenos flirts com alguns desses rapazes muito íntimos da casa e trazendo-lhe da cidade presentes de doces, de balas, de ovo, de jornais ilustrados ou de frutas. Aqui é uma moça que tinha muitos pretendentes, né? Tá, namoradeira. As irmãs mais novas iam ao colégio, ela ficava enchendo o tempo com uns crochês vagarosos, costuras leves, a leitura dos folhetins dos jornais. Era uma moça bem prendada, né? E que gostava de ler, culta, beleza. E o Gilberto, que raramente saía, andava sempre ao seu lado, muito caído por esse tipo, um pouco mórbido, de menina anêmica. E Gilberto não valia nada. Olha só o que o narrador tá acusando aqui o Gilberto. Tá falando sobre o caráter do Gilberto, não é isso? E não é coisa boa. Mas quem sabe se apareceria outro simplório e sincero como ele. E ela que namorava com ele tinha um olhar assim aberto, né? Ela ficava com um olho no peixe e outro no gato. Tava com ele, mas não tava. Porque se surgisse algo melhor, ela já trocaria. E a filha, com seus 17 anos, começava a embaraçá-la um pouco. Nesse difícil papel de virgem numa casa de pensão cheia de rapazes. Ora, o melhor era esperar dar tempo ao tempo. E o Gilberto e a Celina continuaram a namorar-se, ele cândido, puro, inocente, né? Ela dúbia. Enquanto o coronel Juvenato, que deixara a mulher em Sobral para tratar de uma concessão. Olha só, o coronel Juvenato, ele era casado. Ele deixou a mulher em Sobral para tratar de uma concessão rendosa com os políticos do Rio e agora monopolizando como protetor mais importante as alegres visitas matinais à viúva. Ele tinha uma alegria a mais, né, para visitar a viúva que estava sozinha. Ele deixava a mulher na cidade e ia para o Rio e era alegremente visitar a viúva, que lhe levava sempre um cafezinho, mas sem flores colhidas no jardim, ainda rociadas de orvalho, porque o cearense não dava para essas coisas de poesia. Era rápido, prático e não admitia bobagens. Por isso, todos os sábados à noite ele dizia a Dona Adosinda com um tremor lúbrico nas banhas moles da face, os olhinhos vivos pestanejando. Esses olhinhos pestanejando é aquela piscadela quando você tá paquerando uma pessoa, você dá aquelas piscadinhas. Antigamente, né, as pessoas faziam isso quando flerte, né? Então, aqui temos um caso extraconjugal e temos um rapaz que não valia nada. Então, vamos lá.
Nesse trecho, ao explorar a descrição como recurso que demarca impressões e pontos de vista, o narrador cria uma ambiência sugestiva de: letra A, escárnio relacionado à degradação moral dos indivíduos. Está falando sobre a moral deles? Sim, porque ele está falando aqui que um rapaz não vale nada e o outro tem caso extracônjuge suspeito, assim, né? Dá uma sugestão, não fala assim diretamente, mas está nas entrelinhas, é o que faz a gente pensar que há aí um relacionamento extraconjugal do coronel Juvenato, né? Que ele deixa a mulher dele, vai visitar a viúva com alegria, pisca o olho para ela, e os hóspedes riram-se à socapa, às escondidas, né? Os hóspedes ficam sorrindo da situação, né? E o café não faltava bem cedinho, pontinho, pontinho, né? Então aí uma sugestão de escárnio, né? De degradação moral, de falta de caráter, né? Dos personagens. Letra B, cenário urbano marcado por condições de insalubridade. Tá falando sobre a insalubridade? Poderia até ter, né? Por ser uma época mais para trás, né? Poderia ser que tivesse, mas isso não é falado no texto, isso não é tema desse texto, tá? Não é o assunto. Letra C, persistência do sentimentalismo explorado pelos folhetins. Temos sentimentalismo aqui? Não temos, nós temos só descrição seca e crítica. A crítica sobre o comportamento dos personagens. Letra D, prática do enriquecimento ilícito visto nas grandes cidades. Fala de dinheiro, fala, né, que o coronel ele ia fazer uma concessão rendosa com os políticos. Aqui dá para pensar alguma coisa, porém dá para pensar, mas não entrega assim que há uma prática de enriquecimento. Não é o foco enfim, não é o foco, não é o tema central do texto. É desigualdade de gênero acentuada pela baixa escolarização. Não está falando de desigualdade e eu subentendo que as meninas, as moças, elas não tinham assim uma baixa escolarização, porque se a Celina gostava de ler, né? Ela fazia leitura dos folhetins, dos jornais, dos romances, e as irmãzinhas mais novas dela iam ao colégio. Então, se as irmãs mais novas foram ao colégio, eu subentendo que ela também, até porque os hábitos dela era de uma pessoa escolarizada, né? Que estudou e sabe ler e tal, enfim. Então ficou assim, pessoal. Questão 39, letra C de carinho. Questão 40, letra A de amor. Beijo, beijo, até a próxima.